Crédito Cooperativo. E para participar aqui do nosso quadro Crédito Cooperativo, vamos conversar com o diretor de inovação da Fenasbac, Rodrigo Henriques. Boa tarde, Rodrigo, como vai? Tudo bom? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bem, seja bem-vindo ao nosso programa Copo Café, programa exclusivamente dedicado ao cooperativismo brasileiro. E pegando esse gancho, queríamos que você começasse a falar um pouquinho sobre o papel da Fenasbac, quais são as suas principais atividades e também na sua diretoria, na área de inovação, explicar um pouquinho para o nosso público cooperativista. Não, maravilha. Primeiro, obrigado pela oportunidade. A gente, sempre que pode, gosta de divulgar e explicar um pouco do que a gente faz. Então, a Fenasbac é a Federação Nacional de Associação de Servidores do Banco Central. Então, onde tem um Banco Central, onde tem uma regional do Banco Central, tem uma associação de servidores, e a gente é a federação. Então, a gente é quase a central, o segundo nível, das associações. E nós temos aí um histórico com o Banco Central. A gente nasce no primeiro ano do Banco Central, as associações de servidores, e nos últimos 10, talvez 12 anos, a gente tem tido uma atuação muito direta ao órgão para tentar fazer essa ponte entre o regulador e o mercado, muito próximo do cooperativismo de crédito e muito próximo de uma proposta de inovação no sistema financeiro. Então, acho que das coisas mais importantes que a gente faz para o cooperativismo, acho que eu posso listar o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas do Banco Central, chamado LIFT. Nós estamos há 5 anos coordenando esse laboratório de inovação. Esse laboratório ajudou a criar o PIX, esse laboratório ajudou a criar o Open Banking, que agora é o Open Finance, e esse ano a gente tem um laboratório especial para a criação do Real Digital, chamado Lift Challenge Real Digital. Desde o primeiro ano, a gente tem projetos que vêm de fintechs, bancos digitais, bancos tradicionais de cooperativismo de crédito. Então, no primeiro ano do laboratório, a gente teve um dos melhores projetos que eu já vi até agora, vindo do Sicob e outras instituições financeiras, um projeto bastante interessante chamado Sistema Financeiro Digital. Era um projeto que desenhava muito do que o PIX é hoje, um sistema de pagamento instantâneo, 24/7, você podendo pagar, inclusive, por QR Code, e fazer algumas coisas que o PIX ainda não faz, diga-se de passagem, um projeto super avançado, e que já navegava na ideia de uma moeda totalmente digital em blockchain. Então, na época, esse projeto de 2018 já usava uma ideia de utilizar blockchain entre os bancos. E esse ano, no Lift Lab, a gente tem um projeto da Ailos, chamado Pix Crédito. O Pix ainda não tem a função crédito, de verdade, não existe uma função crédito do Pix regulada, mas a Ailos está com um projeto bastante interessante de fazer um motor de crédito, uma análise de crédito diferenciada para dar crédito utilizando o Pix. Então, acho que esses são... então, no primeiro ano e nesse ano, a gente tem projetos de cooperativismo de crédito. A gente faz um evento todo ano para o cooperativismo de crédito chamado SYNC. Ele SYNC, para quem quiser conhecer um pouco mais, o site é synccoop.com.br. Então, vai ter 2 Cs no meio. É um evento que a gente faz, e a gente começou na pandemia, então é um evento 100% virtual. Eu estou achando que o próximo ano não vai ser, acho que a gente deve fazer presencial, mas um evento para levar a discussão de inovação financeira com foco no cooperativismo de crédito. Quer dizer, não é inovação pela inovação, é o uso da inovação para o impacto social, é o uso da inovação financeira para estabelecer melhores relações sociais, para garantir propósito no processo, então, a gente está no terceiro ano, e ele chama SYNC por uma ideia de sincronia mesmo, de você ter a sincronia da inovação, da preocupação de impacto social, da regulação, da tecnologia, da sustentabilidade, da governança. Então, a gente é um palco, é um espaço que a gente junta muitos temas durante 2 dias, e uma coisa bem bacana que a gente tem
Fora os painéis ou as palestras, que elas vão variar de 50 minutos a 1h30, a gente tem uma coisa que a gente chama de Power Talk, quer dizer, as cooperativas, Unicred, Cressol, as independentes, as maiores, né, Sicredi, Cicobi, elas mostram um caso real de uso de inovação que impactou a sociedade, impactou o cooperado, impactou o associado. Então, a gente fica super feliz com esse evento. E uma outra iniciativa que a gente tem já aí pelo braço do nosso instituto, chamado Instituto Fenasbac, ela chama RECIP, que é o Reconhecimento e Inovação com Propósito, que, de novo, é uma ideia de mapear práticas de inovação que tem impacto nos cooperados, nas comunidades que eles atuam, e é uma ideia de vez em quando a gente fala isso de ambidestria, né? De você garantir que você consiga implementar um modelo de gestão mais inovador, as tecnologias mais inovadoras, mas, ao mesmo tempo, garantindo o propósito das cooperativas. E a gente tem esse é o segundo ano que a gente está fazendo o Recife. Esse ano ele foi reconhecido como uma das melhores práticas de cooperativismo na ONU, né? A diretora do Instituto, Lucila Simão, teve a oportunidade agora de ir para um evento na ONU falar sobre esse projeto. Então, acho que a gente tem esses 3 grandes projetos que a gente tem, né, uma proximidade muito grande e, de forma geral, a gente atua tentando fazer essa ponte com o regulador, né? Em especial o Banco Central. A gente tem uma boa relação com a CVM também, mas em especial com o Banco Central, e trazer essas conversas cada vez mais próximas para o cooperativismo de crédito. Bacana. Cláudio Rangel, fica à vontade aí. Rodrigo, você falou no real digital. Nós estamos vivendo assim, um ambiente em que essas moedas digitais às vezes sobem. Como é que você coloca isso? Como é que você vê isso? Será que o real digital também vai sofrer essa volatilidade? É super interessante, Cláudio, a sua pergunta, porque como essas moedas digitais apareceram primeiro, essas criptomoedas apareceram primeiro, a gente faz muita referência a elas, e elas têm muita volatilidade, né? Então, elas cada hora têm um preço diferente. Né? Elas valem um Bitcoin, por exemplo, para dar nome aos bois, né? Um Bitcoin vale 50 mil, 60 mil dólares, depois ele vale 16 mil dólares, e aí você nunca sabe o valor. Essa é uma questão tão grande que, de forma geral, a maioria das pessoas tem ajustado, inclusive a fala, diz, isso aí não é uma criptomoeda, isso é um criptoativo. Ativo significa investimento. Todo investimento tem volatilidade, né? Alguns muito maiores que os outros. Ela não é uma moeda de verdade. Então, o real digital, ele é uma moeda de verdade, ele é uma moeda emitida pelo Banco Central Brasileiro. A forma de emissão dela é que muda. Ao invés de você imprimir num papel moeda, ao invés de, né, que não é nem papel, é mais, né? É aquele plásticozinho, né? Ao invés de você cunhar uma moeda, né, fazer uma liga metálica e cunhar, ele nasce desde o primeiro dia como uma linha de código num sistema de computador. Aí, mas ele é o real. Se está escrito R$1, vale R$1. Você fala, quanto vale R$1 de tal? Bem, R$1 de tal vale R$1. Ele não tem variação em relação ao real. O que ele ganha, Cláudio, e é bom falar com 2 Cláudios, né? O Rangel e o Montenegro. Mas o que ele ganha, Cláudio, é muita eficiência. Então, é muito barato, é muito mais barato para o Banco Central emitir uma moeda digital do que emitir uma moeda, o papel moeda, impresso, né? Ter a logística, a distribuição. É muito mais barato e mais rápido e mais eficiente. Então, você tem, nessa digitalização de toda a sociedade, né? Então, olha essa conversa digital que a gente está tendo, né? Como é que vai ser a circulação dessa moeda? Vai ser pelos celulares e smartphones de todo mundo? Exatamente isso. O seu computador, o aplicativo do seu banco, né? O jeito que você usa um aplicativo de banco hoje, ou de cooperativa de crédito, ou de, né, IP, instituição de pagamento, você vai ver seu saldo normalmente e, eventualmente, você vai poder fazer uma transação que você faça a transação
chamada em real digital. A grande diferença, a gente se acostumou com o Pix, né? Vamos lá. O Pix é um pagamento de uma moeda eletrônica, você não está com papel nela, instantâneo. Eu passo um Pix para você, em 10 segundos, no máximo, você recebeu a informação. O real digital vai servir para isso, mas ele vai servir para uma coisa adicional muito importante, para que você consiga botar regras e condicionais nessa transação, chamada programabilidade. E o exemplo mais comum que a gente dá é, quando você está vendendo o seu carro, você fica com medo de entregar o DUT do carro antes de receber o dinheiro. Quando você está comprando um carro, você fica com medo de pagar antes de receber o DUT. Um real digital vai ajudar a programar um contrato digital e eu vou poder transferir o dinheiro para o contrato e não para a pessoa. O DUT do carro vai estar digitalizado, a pessoa transfere o DUT para o contrato e não para a pessoa. E quando esses dois se encontrarem, a troca acontece. Então, dá muito mais segurança. Em alguns momentos, de algumas transações, elas ficam muito mais seguras. Perfeito. Muito bem, Rodrigo. Então, que novidades você pode trazer aí para o cooperativismo financeiro nos próximos meses aí da Fenasbac, do Instituto Fenasbac? O que é que você pode nos adiantar? Acho que uma coisa boa para todo mundo do cooperativismo financeiro acompanhar. Por um lado, você tem evoluções do PIX significativas que estão previstas para o começo do ano que vem. Então, a ideia a ideia do PIX garantido, né, que começa a entrar numa função quase de crédito, né, e você começa a usar o PIX também com essa categoria. Você vai ver ao longo do ano que vem, a gente começa a testar de forma piloto, ainda não para a sociedade, mas alguns usos da moeda digital. Então, a gente vai ter o laboratório mesmo, ele acaba agora em fevereiro, e a partir daí a gente começa a fazer alguns testes bastante interessantes. E o reconhecimento de inovação com propósito, ele encerrou as inscrições desse ano, mas o Instituto já divulgou os resultados do ano passado. Então, quais as cooperativas mais inovadoras, quais são as práticas de inovação que funcionaram mais no cooperativismo de crédito, e ela começa a divulgar um pouco também das cooperativas que entraram esse ano. Então, a gente tem bastante novidade. Quem quiser acompanhar é fenasbac.com.br, que é o nosso site, os laboratórios liftlab.com.br e o SINC, eu já falei, é sincop.com.br. Muito bem, Rodrigo Henrique, diretor de inovação da Fenasbac, muitíssimo obrigado por sua participação. Esperamos ter você aqui mais vezes no programa Copo Café, que seus assuntos são muito bons e relevantes para o nosso cooperativismo financeiro. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Montenegro. Obrigado, Rangel.